Caros fiéis, o evangelho deste domingo de hoje, que é o 23º domingo depois de Pentecostes, é o último domingo de outubro e, portanto, se comemora neste dia a festa de Cristo Rei, festa de primeira classe que prevalece sobre o domingo. Então o evangelho deste dia solene de hoje é tirado do evangelho segundo São João, capítulo 18. Naquele tempo, disse Pilatos a Jesus: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Dizes isso por ti mesmo, ou foram outros que tu disseram de mim? Respondeu Pilatos: Sou eu porventura judeu? Tua gente e os pontífices te entregaram a mim. Que fizestes, pois? Respondeu Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus servos pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Porém, agora meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes: Eu sou rei. Eu para isto nasci e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Podem sentar-se. Hoje, como eu disse, é o 23º domingo depois de Pentecostes e a festa de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei. Então, hoje também é o último dia do mês do Rosário. Então, haverá, depois da missa, como nesse mês ocorre, a oração do terço, seguido da ladainha de Nossa Senhora e da oração a São José. Porém, haverá também, além disso, a ladainha do Sagrado Coração e o ato de consagração do gênero humano ao Sagrado Coração de Jesus, prescritos pelo Papa Pio XI, que instituiu esta festa de Cristo Rei. Portanto, haverá mais algumas orações, além das comuns, nesse dia de hoje. Amanhã, dia 1º de novembro, é a festa de todos os santos, festa de preceito e festa de primeira classe, além de ser aniversário da nossa comunidade. A missa, portanto, amanhã, segunda-feira, será às 9 horas da manhã, e não às 8 horas. Às 9 horas da manhã, a missa de todos os santos. Seguir-se-á, então, o terço, a oração, a ladainha de Nossa Senhora, a oração a São José e se fará um almoço, por volta de meio-dia, se fará um almoço comemorativo do aniversário dos 52 anos da nossa comunidade. Pedimos orações, agradecemos as ajudas, porque como os senhores estão vendo, eu estou celebrando aqui no altar mor de nossa igreja, que não foi ainda concluído completamente, ainda há bastante coisa a fazer, mas que já está apto a se celebrar a missa. Nós agradecemos toda a generosidade e que essa generosidade continue, para que nós possamos realmente construir a igreja da maneira mais digna possível a Nosso Senhor. Dia 2 de novembro será então o dia de finados, comemoração dos fiéis defuntos, na terça-feira. Na terça-feira haverá então 3 missas seguidas, uma depois da outra. A primeira missa começará por volta das 7h10, mais ou menos. De modo que a terceira missa, a última dela, será celebrada mais ou menos por volta das 8 horas da manhã. Detalhe é que a Sagrada Comunhão só será distribuída na terceira missa, a missa que começará por volta das 8 horas da manhã, de modo que não se rezará o confíter dos fiéis depois da comunhão do sacerdote. A comunhão do precioso sangue não se dirá o confíter nas 2 primeiras missas, na terceira não. A terceira será distribuída normalmente à Sagrada Comunhão. Serão 3 missas. Lembrando que
Na terça-feira, dia de finados, todo fiel pode ganhar uma indulgência plenária, que pode ser aplicada somente às almas do purgatório. As condições são as seguintes: primeiro, a visita de uma igreja, oratório público ou semipúblico. Pode ser a visita, por exemplo, à nossa capelinha. E se reza um Pai Nosso e um Credo. Além disso, existem as condições ordinárias para se receber essa indulgência, que são a confissão 8 dias antes ou depois da visita, a comunhão no dia e a oração nas intenções do Santo Padre ou da Sé Apostólica. Uma oração que pode ser um Pai Nosso e uma Ave Maria, além da que for rezada. As intenções do Santo Padre, às vezes as pessoas perguntam, né? Atualmente o Papa fazendo o que faz, desde o Vaticano II, é toda uma sequência de papas modernistas. Então, que intenção ele tem? Na verdade, a intenção é oficial. As intenções estão aqui. Primeiro, a exaltação da igreja. Segundo, a propagação da fé. Terceiro, a extirpação da heresia. Quarto, a conversão dos pecadores. Quinto, a concórdia entre os príncipes cristãos. Sexto, os outros bens do povo cristão. Essas são as intenções oficiais pelas quais nós devemos rezar. Então, se pode obter essa indulgência plenária no dia de finados, terça-feira. Além disso, do dia 1º ao dia 8 de novembro, os fiéis podem ganhar, nas condições habituais, uma indulgência plenária, também que pode ser aplicada às almas do purgatório, visitando um cemitério e rezando pelos defuntos. Então, nessa oitava de finados, os fiéis podem visitar um cemitério e obter uma indulgência plenária rezando pelos defuntos. Afinal de contas, novembro é o mês das almas do purgatório. No dia 3 de novembro é dia ferial. Dia 4, quinta-feira, é a festa de São Carlos Borromeu, bispo e confessor, festa de terceira classe, com memória dos santos Vital e Agrícola. Na sexta-feira, dia 5 de novembro, é dia ferial, porém é a primeira sexta-feira do mês de novembro. No sábado, é a comemoração da Santíssima Virgem no sábado, mas também é a primeira sexta-feira do mês primeiro sábado do mês de novembro. O próximo domingo será o 24º domingo depois de Pentecostes, 3º de novembro e 5º depois da Epifania. E se usa as leituras do 5º domingo depois da Epifania. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Já nesse final de ano litúrgico, nós comemoramos a festa de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. No final, não é propriamente no final do ano litúrgico, mas no último mês, no último domingo do mês de outubro, nós nos aproximamos desse final. Ora, nós tivemos uma festa no início do ano litúrgico, também dedicada ao reinado de Nosso Senhor, que foi a festa da Epifania. Na festa da Epifania, ou manifestação do Senhor, se faz uma homenagem a Nosso Senhor, que vem trazer vem com sua presença se manifestar tanto a judeus como a gentios. Então, tanto no começo como no final do ano litúrgico, toda a liturgia católica é, por assim dizer, marcada por este reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Particularmente com relação a esta festa, qual é a intenção da Igreja?
A Igreja Católica quer que nós pensemos, que nós meditemos e tiremos as consequências na nossa vida do chamado universal à fé feita por Nosso Senhor. As consequências desse chamado. Porque todos nós sabemos, Nosso Senhor nos chamou todos. Todos são chamados à salvação. Ninguém nasce condenado. Pode morrer condenado, mas não nasce condenado. O chamado é para todos. E nós temos que compreender as consequências desse chamado. Vendo a história, um pouco a história da igreja, o que é que nós constatamos? Não só os indivíduos se convertiam, mas as nações se convertiam. Foi assim que se formou a cristandade. Não foi com a conversão somente das pessoas individuais. Muitas vezes começava com a conversão da nação e depois a conversão das pessoas. Santo Afonso de Ligório dizia que ele preferia converter um rei a converter 100 mil súditos. Pode parecer estranho. Se a gente interpreta de uma maneira individualista, uma alma contra 100 mil, mas não é isso. Ele queria dizer que quando um rei se convertia, a nação acabava se convertendo. E então muito mais gente passava para a religião católica do que 100 mil. Então acabava sendo um lucro, digamos assim, um lucro espiritual. É nesse sentido que ele falava isso. A importância da conversão de um rei. Nós já perdemos a noção de reis, porque hoje nós vivemos sob uma república universal, sob o poder dito do povo. Então perdemos essa noção. A conversão na história da igreja se deu muitas vezes pelas nações. Basta citar o exemplo da primeira nação que se converteu assim, completamente ao catolicismo, que foi a França. Foi os francos, o rei dos francos se converteu. Tinha uma esposa católica, ele depois se converteu e o bispo São Remígio o batizou. E a partir daí, seus soldados se converteram também, largaram o paganismo, passaram e o povo foi se convertendo. Assim aconteceu com as outras nações, foi acontecendo na Península Ibérica, com Portugal, com a Espanha e outras nações, os reinos espanhóis e assim por diante. As nações se converteram e assim se foi se formando a civilização cristã. Essa civilização era baseada no reconhecimento dos direitos de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sociedade humana, tanto na vida privada privada e familiar, como na vida social e política. Então, se tantas pessoas provavelmente se salvaram, foi por causa disso. Há um sonho sobrenatural, é claro, de Santa Cristina Admirável, onde ela vê o destino das almas do lugarejo onde ela morava, na Bélgica, no século XIV. Então, pela descrição do sonho, nós constatamos que a maioria dos habitantes mortos daquela cidadezinha tinham se salvado. Ela se recorda de ter visto uma quantidade de gente no inferno, sim. Uma quantidade de gente muito pouquinha no céu e uma quantidade muito grande de pessoas maior no purgatório. Portanto, fazendo as contas, tinha mais gente que se salvou do que de gente que se perdeu. Claro, a grande maioria no purgatório, né? Vai estar no céu, é muito difícil entrar no céu logo assim. Mas, bom, pelo menos estava com a alma salva. Esse é o objetivo da vida humana aqui na Terra. Se nós esquecermos isso, estamos perdidos. Mesmo que fiquemos ricos, mesmo que fiquemos poderosos, mesmo que nossa nação fique rica e poderosa, não vai adiantar grande coisa.
porque o destino final será o inferno, a perdição. Então, temos que ter este objetivo. E isto implica necessariamente reconhecer os direitos de nosso Senhor Jesus Cristo sobre nós mesmos individualmente, claro, mas também sobre nossa coletividade, sobre nossa nação. Essa festa foi instituída precisamente no dia 11 de dezembro de 1925. Foi um ato de coragem, não se pode negar, do Papa Pio XI, instituir esta festa, porque em 1925, no começo do século XX, o laicismo fazia grandes progressos, sobretudo na França e na Europa, de um modo geral, né? E que levaria àquela situação que descambou na Segunda Guerra Mundial, né? Porque estava se levando adiante os efeitos da separação da Igreja e do Estado. Porque é isso, o reconhecimento de Nosso Senhor, as consequências do chamado universal leva à colaboração e à união da Igreja e do Estado. Quando isso falta, esta união, então vem as consequências. Elas vão se desdobrando. Já estavam se desdobrando muito, já no início do século XX. E por isso, Pio XI teve essa coragem de instituir esta festa através da encíclica Quas Primas, uma dessas encíclicas que devem ser lidas. Devem ser lidas. Todo católico fiel deve fazer uma seleção, procurando orientação, claro, deve fazer uma seleção de encíclicas papais, encíclicas dos papas, particularmente de Gregório XVI até Pio XII. Fazer uma seleção de encíclicas. As encíclicas não são, em geral, não são documentos longos, não são livros, são mais curtas. Essa mesmo com as primas é muito pequena. Às vezes algumas páginas somente, mas muito condensada. A doutrina ali está condensada. Então, deve fazer uma seleção de documentos, fazer um livro para você, livro de papel, viu? Vai ficar passando o dedo no site e tal, e ficando dando uma leitura corrida, e daí vai para outra coisa, depois um vídeo, evidentemente, e mais outro. Não, mas pegar um livro e tornar seu livro de cabeceira, ao lado da Sagrada Escritura. Já tem um excelente alimento para a sua alma. Então aqui nessa encíclica ele ensina muito claramente e institui a festa de Cristo Rei, note bem, como memorial solene desse reinado de Nosso Senhor, mas também como reparação da apostasia das nações e dos indivíduos. Por isso é que hoje nós faremos a consagração do gênero humano, renovaremos a consagração do gênero humano ao Sagrado Coração de Jesus. É como uma reparação dessas ofensas. Isso já vem de muito longe. Não vem só do Vaticano II. O Vaticano II é quando esses erros entraram dentro e tomaram conta, dominaram a estrutura de poder na Igreja Católica. Os hierarcas, em grande parte, já estavam mais ou menos prejudicados por isso, mas dessa vez tomou conta. Então e começaram a aplicar, então, isso de uma maneira, a revolução dentro da Igreja. Então devemos fazer reparação por tudo isso, porque é claro que isso tudo ofende a Nosso Senhor. De tal maneira chegamos a um ponto em que, como se falou aqui muito interessante, Kyrie eleison de Monsieur Williamson, último da semana passada, nós chegamos a uma nova normalidade, que não pode ser normal, é claro, mas assim chamam e as pessoas engolem e vão engolindo cada vez mais. Chegamos a essa situação e não nos esqueçamos, a única solução para isso só pode ser o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Meias soluções podem fazer recurso, é verdade,
mas solução completa só esta. E devemos lembrar que o reinado de Nosso Senhor, como lembra aqui a encíclica com as primas, Nosso Senhor tem um tríplice reinado sobre as inteligências, sobre as vontades e sobre os corações. Nosso Senhor Jesus Cristo é rei sobre as inteligências, não só porque ele tem uma inteligência fora do comum, não. Porque ele é o Verbo encarnado, a sabedoria de Deus. Nosso Senhor reina sobre as vontades, não somente porque a vontade dele é perfeita, mas porque pela sua graça ele age sobre nossa vontade, coisa que o demônio não pode conseguir. É por isso que o demônio ataca sempre de fora. É por isso que o demônio procura atacar muito a sociedade, para da sociedade atacar o indivíduo. Por isso que ele tenta corromper a sociedade cada vez mais, para tornar a vida católica impossível. Porque ele não pode converter, não pode nos converter, digamos assim, ao mal por dentro, ele não pode. Mas ele pode contaminar o ambiente, os espíritos que estão nos ares. Por isso é que ele ataca tanto, envenena tanto a cultura, os meios de entretenimento, os meios de comunicação. Os meios de comunicação se tornaram em grande parte canais do demônio. É como se o demônio terceirizasse a sua ação. Fica mais fácil. Mandar tanto demônio para tentar, bota um celular cheio de porcaria, está feito o serviço. A taxa é zero, e ele consegue. Nosso Senhor não pode nos converter por dentro com a sua graça. Ele é rei das vontades e rei também dos corações. Além do mais, além disso, entre outras coisas interessantes, muito ricas, que essa encíclica fala, ele diz que a dignidade real de Nosso Senhor é fruto de sua união hipostática. Note bem como nós aprendemos isso e ficamos um pouco sem saber direito o que é no catecismo, esse nome complicado, união hipostática. O que é isso? É a união da natureza divina e da natureza humana de Nosso Senhor Jesus Cristo na pessoa do Verbo. Nosso Senhor Jesus Cristo não tem pessoa humana. Só tem uma pessoa divina. É uma pessoa só. As naturezas são duas, mas unidas na pessoa. Em consequência disso, não somente ele deve ser adorado enquanto Deus, mas todos devem obedecê-lo enquanto homem. Quer dizer que essa dominação de Nosso Senhor, essa obediência a Nosso Senhor Jesus Cristo, tem que começar e se estabelecer aqui na terra, entre homens, porque ele também foi homem. Além disso, Pio XI ensina que essa realeza de Nosso Senhor, esse poder de Nosso Senhor, é tríplice sob outro aspecto, ou seja, é um poder legislativo, judicial e executivo. Notem bem que isso é o princípio, um dos princípios do poder moderno, né? Você separar os poderes, legislativo, judicial e executivo. O presidente é o maior, sim, mas ele só tem o executivo. Ainda há o judicial e o legislativo. E então, a prática é que nem sempre se consegue governar. Muitas vezes não se consegue. Só o compromisso. E muitas vezes compromissos espúrios. O que deixa entender, e de fato quem estuda mais vê isso, quem procura investigar, que muitas vezes o poder se torna oculto. Por quê? Porque o poder aparente ele não se sustenta. Está dividido. O poder dos reis não era assim não. São Luís, havia um carvalho lá em Paris, onde se dizia que São Luís, não sei se ainda há, São Luís ia lá, sentava debaixo daquele carvalho, não precisava de segurança, de guarda-costa, disso, daquilo outro. Ele ia lá, sentava debaixo do carvalho, ele era o pai do povo, e via o pessoal para quê? Para resolver as questões judiciais. Ele era juiz também, mas era um santo, né? E não precisava de Supremo Tribunal, de nada disso. Ele resolvia, debaixo de um carvalho. E a França estava muito menor naquele tempo do que o Brasil hoje, ou do que a França hoje também. Então,
lembrar esse princípio. Nosso Senhor Jesus Cristo, não, ele tem um poder total. Ele não é somente executor, não. Ele é quem faz as leis às quais as sociedades devem se conformar. E depois ele é juiz, segundo as leis dele, não essas leis por aí. Isto quer dizer que, necessariamente, um dia nós seremos julgados por ele segundo as leis que ele mesmo estabeleceu, e não segundo as leis que os homens estabeleceram. Isso deve ser motivo de meditação para que nós possamos vencer o nosso respeito humano, o nosso medo simplesmente, nossa frouxidão, etc., para que nós possamos ser realmente submissos a nosso Senhor, ao qual nós seremos submissos, ao qual os demônios são submissos. Se eles ficam soltos por aí fazendo o mal, é porque nosso Senhor permite, mas eles são escravos de nosso Senhor. E nós também seremos, por bem ou por mal, que seja por bem. Peçamos a Ele por intercessão da Santíssima Virgem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.